Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai começar o estudo da termodinâmica. E a termodinâmica é um ramo da física que se preocupa com as transferências de calor, as leis que regem essas transferências de calor e outras coisas mais, como variações de temperatura, materiais que conduzem bem ou que são isolantes com relação ao calor e muitas coisas mais. Então, bora começar. Bom, começo com uma pergunta para vocês. Como que vocês se sentem no dia de hoje? Tá calor ou tá frio? Eu imagino que para alguns vai estar frio. A gente está no outono, quem é calorento pode achar que está frio. Para outras pessoas, o clima vai estar ameno, vai estar bom. Percebe que essa pergunta varia de pessoa para pessoa? Ah, a noção de quente e frio varia de pessoa para pessoa. A gente pode achar que o nosso inverno aqui no Brasil, que é um país tropical, é frio. Mas para quem mora em um lugar muito mais frio que o nosso inverno pode ser bastante quente. Imagina se vem uma pessoa do norte do Canadá para cá. E quente o quanto, né? Por exemplo, num dia de 37 graus é bem quente para todo mundo, né? Mas água a 100 graus Celsius é muito mais quente. Pode até queimar nossa pele se a gente derramá-la sobre nós. Então, gente, no estudo de ciência, é preciso quantificar as coisas. A gente precisa medir, encontrar maneiras de medir, de ter parâmetros, e de que essa comunicação possa ser estabelecida com outros pesquisadores de qualquer lugar do mundo. Então, dizer quente e frio, que é um termo, né, uma expressão que varia de acordo com a opinião das pessoas, não é válido, tá? Então, a gente vai ver se algo está quente ou está frio, analisando a sua temperatura. E é sobre isso que a gente vai falar agora, a temperatura. Temperatura é a medida do estado de agitação das partículas que formam alguma coisa, um objeto, que em ciências a gente chama de corpo, um material, que a gente chama de substância. Então, a medida do estado de agitação das partículas que formam os corpos é que é a temperatura. Então, daí a gente já subentende que os objetos, os materiais, são formados por pequeniníssimas partículas. A gente chama de átomos. Átomos se ligam uns aos outros e formam moléculas, tá? Existem diferentes tipos de átomos. A gente não vai aprofundar nesse momento, nesse estudo, mas eu gostaria que vocês entendessem que átomos unidos através de ligações químicas formam substâncias diferentes, tá? Então, as substâncias são formadas por pequeníssimas partículas e essas partículas não estão paradas. O estado de agitação delas varia conforme alguns parâmetros. Um deles é a temperatura. A pressão também é importante nisso, mas nesse momento inicial do estudo da termodinâmica, a gente vai se concentrar no estudo da temperatura, tá bom? Então, temperatura é a medida do estado de agitação das partículas que formam alguma coisa. Não é a medida da quantidade de calor, tá? Em alguns livros ou em aulas vocês podem ver isso aí, que a temperatura é a medida da quantidade de calor de um corpo. Tá errado, porque calor é uma quantidade de energia que só existe quando essa energia está sendo transferida de um corpo para outro, tá? Essas transferências de calor a gente vai estudar daqui a pouco. Vamos focar na temperatura. Para medir a temperatura, a gente usa termômetros, tem termômetros digitais, tem termômetros de mercúrio, tem termômetros de álcool. Os mais comuns hoje em dia são os digitais, né? E temperatura, então, é diferente de calor. Para entender melhor esse conceito de temperatura, vamos analisar transformações de estados físicos da matéria
E como as partículas se comportam nesses diferentes estados físicos? A matéria existe para a gente, no ensino fundamental e médio, em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, tá? Na verdade, se conhece 5 estados físicos da matéria, mas a gente vai estudar 3. Olha só, no estado sólido, as partículas se encontram bem próximas umas das outras. Se elas estão bem próximas, você acha que elas se movimentam bastante? Não, mas elas também não estão paradas. Elas vibram no lugar onde elas estão. Isso porque existe uma atração entre essas partículas e a movimentação entre elas é bem pequena, mas existe. No estado líquido, a força que mantém essas partículas unidas já é mais frouxa. Por isso que os líquidos têm esse caráter fluido, né? Então, já se a força não é tão intensa, já existe uma maior distância e uma maior mobilidade entre as partículas que formam esses materiais líquidos. Nos gases, então, a gente nem diz que existe uma força ali atraindo essas partículas. A distância entre elas é grande e a mobilidade também é bem intensa. Com relação à forma e o volume, no estado sólido, por as partículas terem esse aspecto que eu já comentei com vocês, os sólidos têm forma definida e volume definido. Então, pega aí a sua borracha, o seu caderno, o seu estojo, tem formato definido e tem volume também. Volume é o espaço, é a medida do espaço que alguma coisa ocupa. O teu lápis ocupa um determinado espaço no ambiente. Esse espaço é definido, tá? Agora, um líquido tem um formato definido? Não. Ele vai assumir o formato do recipiente onde ele está. Se ele está numa garrafa, ele vai pegar a forma da garrafa. Se está numa bacia, a forma da bacia. Se está numa jarra, é a forma da jarra. Porém, o espaço que o líquido ocupa é definido sim. Se você tem uma garrafa PET com 2 litros d'água, é 2 litros que tem ali. Esse é o volume. Se você colocar essa água numa bacia, continua sendo 2 litros. Entendeu como o volume não varia? Ele é definido. Agora, para os gases, nem a forma nem o volume são definidos. A forma e o volume varia de acordo com o recipiente onde ele está. Se ele está num botijão, vai ter a forma do botijão e vai ocupar o volume do botijão. Se está num aquário, numa sala, vai ocupar o volume desse espaço e vai assumir a forma dele também, tá bom? Agora, vamos entender melhor, através de 2 animações que eu vou passar para vocês, que fica melhor do que uma imagem estática igual aquela, né? Como é que é a estrutura interna dos materiais nesses 3 diferentes estados líquidos. Opa, de estados físicos, me desculpem. Bora lá. Então, HOH, H2O. Essa é a molécula de água. Olha lá, então assumam que cada bolinha branca dessa é uma molécula de água. Em que estado físico a água se encontra com esse aspecto nas suas partículas? No estado sólido. Perceba que as partículas não estão paradas, elas estão bem próximas umas das outras. Conforme a força de atração deixa de ser tão intensa, elas ganham mais mobilidade e a distância entre elas aumenta. Aí, então, já se encontra no estado líquido. Olha a movimentação como é maior. Agora, no estado gasoso, a movimentação é muito mais intensa, porque já não existe essa força aproximando as partículas. O distanciamento entre as partículas é maior e a movimentação também. Percebam só. Olha lá. Assim é um gás. Gostaram? O próximo vídeo vai mostrar para a gente um simulador. Olha só.
Nós temos aqui um recipiente onde estão as nossas moléculas de água. Esse recipiente possui um termômetro. Esse termômetro pode ser medido em kelvins ou Celsius, vou deixar em Celsius. Na parte de baixo do nosso recipiente, nós temos aqui uma fonte de calor, que nós podemos adicionar calor ou retirar calor. Bom, eu vou aplicar então aqui o estado sólido e veja o que acontece nas moléculas. No estado sólido, as moléculas elas estão próximas umas das outras. Elas estão apenas agitando. Veja que elas estão apenas vibrando. Não há. As moléculas ficam próximas umas das outras. Veja que é possível ver uma forma, um volume que é ocupado por essas moléculas de água. Se nós clicarmos no estado líquido, é possível perceber que as moléculas agora estão se agitando um pouco mais. Há uma movimentação das moléculas. Perceba que o volume e a forma ainda são definidos. No entanto, o volume não é tão bem definido como no estado sólido. Vou clicar aqui no estado gasoso. Perceba que agora as moléculas elas estão se movimentando muito. E elas ocupam todo o espaço do recipiente. Não é possível ver uma forma. Ao ocupar todo o espaço do recipiente, as moléculas acabam assumindo a forma do recipiente, não uma forma própria, como nós observamos no estado sólido e líquido. Mas vamos voltar aqui no estado sólido. Observe que no estado sólido, a temperatura é de menos 127 graus. Nós podemos aqui adicionar calor, mudando essa alavanca para cima. Entenda calor como a energia que está sendo fornecida. Perceba que, à medida que eu adiciono calor, o grau de agitação das moléculas aumenta e há um aumento na temperatura. Se nós fizermos um movimento inverso, se nós retirarmos calor, a agitação das moléculas irá diminuir. Olha só, Ou seja, gasoso, a temperatura do nosso sistema vai diminuir. líquido, agora sólido. Com isso, podemos concluir que, ao adicionar calor, nós aumentamos a agitação das moléculas e, consequentemente, nós aumentamos a temperatura do sistema. Ao retirar calor, nós diminuímos a agitação das moléculas e, com isso, diminuímos a temperatura. Beleza? Bem mais legal ver uma animação do que uma imagem estática, né? Vamos passar para a próxima. Opa! Ah lá. Agora vamos falar das mudanças de estado físico. Vocês viram que, ao fornecer energia para o sistema na forma de calor, a gente muda o estado de agitação das partículas que formam os diferentes materiais. Mudanças que acontecem com o aumento da temperatura, com o fornecimento de calor. São a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, e a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E tem também a sublimação, que é a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso, sem passar por o estado líquido como intermediário, tá bom? Mudanças que acontecem com a diminuição da temperatura, ou seja, com a retirada de calor. Temos a condensação, que antigamente era conhecida também como liquefação, que é a passagem do estado gasoso para o líquido. Temos a solidificação, que é tornar sólido, né? A passagem do estado líquido para o sólido. E tem também a passagem do estado gasoso diretamente para o estado sólido, sem passar pelo estado líquido como intermediário. O nome disso também é sublimação. Então veja que sublimação é quando a gente pula o estado líquido, tanto indo do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Beleza? Agora vamos analisar alguns exemplos e tenta imaginar também o nome dessas transformações de estado físico. Fusão, sólido para o líquido. Exemplo, o picolé derretendo. O picolé aqui é um suco de frutas no estado sólido. Ao retirar do freezer, ele ganha energia, ganha calor e começa a aumentar a temperatura e vai se liquefazendo, certo? Passa para o estado líquido. Outro exemplo é o ourives, aquele cara que trabalha com joias. Ao derreter uma barra de ouro para fazer
Uma peça ali pode ser um pingente, um anel, vejam só. Vou acelerar o vídeo aqui. Agora, depois que a barra de ouro já foi fundida, ele coloca no molde. E com o resfriamento do molde, a peça se torna sólida, né? Então aí a gente já tem exemplo de fusão e também de solidificação, né? Fusão do sólido para o líquido e do líquido para o sólido, solidificação. Exemplo de solidificação. Já mostrei ali anteriormente, né? O ouro líquido quando se solidifica e pega a forma ali do molde. E tem também quando você faz picolé, coloca gelo na forminha e vai para o freezer. E também no caso aqui do exemplo da imagem, fazer geladinho. Isso é exemplo de solidificação. Mudanças do estado líquido para o estado gasoso recebem o nome genérico de vaporização, mas existem 3 tipos de vaporização. A gente tem evaporação, ebulição e calefação. Vamos entender cada uma delas. Aqui na foto a gente tem roupa secando no varal. Esse tipo de vaporização é conhecido como evaporação. Acontece com o calor do sol, é lento e não tem formação de bolhas. Uma poça de um chão molhado secando também ao calor do sol é outro exemplo de vaporização. Ebulição, a gente já tem uma fonte de calor mais próxima. Então o calor é mais intenso e tem a formação de bolhas. Exemplo, quando você aquece a água para fazer macarrão. Tem também a calefação, que é instantânea com a formação de grandes bolhas. Como exemplo, o chapeiro, quando joga água ali para raspar e limpar a chapa. As bolhas grandes que se formam já sobe aquele vapor. Tem que até tomar cuidado com a mão, com o rosto, quando isso acontece, né? Outro exemplo, minha mãe, quando vai ver se o ferro de passar roupa está quente, ela dá uma olhadinha no dedo assim com a saliva e encosta. Aí ela vê que está bem quente. Outro exemplo de calefação, certo? Condensação, olha que exemplo bacana. Isso aqui foi uma questão de um vestibular da Unicamp, muito tempo atrás. Explicar por que que um copo com água e gelo fica suado por fora. Será que o copo está furado? Não, senão o nível de água do copo ia baixar, né? Vejam só o que acontece. Adicionando gelo ao copo, adicionando água. Percebo que o copo se torna úmido por fora e depois essas gotículas de água até escorrem pelo copo. O que acontece aí? A superfície, a parede externa do copo está gelada, porque seu conteúdo ali no interior está bem frio. E a água no estado gasoso que existe no ar, o vapor da água, ao encostar nessa superfície mais fria, passa do estado gasoso, que está no ar, para o estado líquido, ali por fora da parede do copo. Esse é um exemplo de condensação. Outro exemplo é quando você toma um banho quente e o azulejo e o espelho do banheiro ficam embaçados. Também é condensação, passagem do estado gasoso para o estado líquido. Agora vamos para os exemplos de sublimação, que esses sim devem ser os mais estranhos para vocês. Iodo é uma substância que a temperatura ambiente é sólida, mas quando ela passa para o estado gasoso, ela vai direto, ela não se torna líquida.
Hoje a gente vai fazer um experimento aqui no laboratório de química, utilizando materiais simples. A vidraçaria de química, fogo, papel. E a gente vai começar, é bem simples, a gente vai colocar esse iodo e a partir do momento que ele superaquecer, ele vai soltar o vapor e vai sair do estado sólido, passando para o gasoso, sem passar pelo estado líquido. Não é que ele solta vapor, ele se transforma, né, em gás. Um outro exemplo, além do iodo, que passa do estado sólido direto para o gasoso, é o gelo seco. Gelo seco é gás carbônico no estado sólido. Quando ele está assim, ele está numa temperatura bem abaixo de zero. Ele é bem mais gelado do que o gelo que sai da geladeira. Então, o gelo seco normalmente é usado na parede daqueles carrinhos dos vendedores de picolé, sabe? E quando ele é exposto à temperatura ambiente, ele sublima, ele não derrete. Ele passa do estado sólido direto para o estado gasoso. Só que como ele é muito gelado, ele até queima a mão se a gente segurá-lo por um tempo demasiado. Então, às vezes a gente coloca na bebida para fazer uma graça, tirar uma onda, aquela fumacinha legal, mas se nós engolirmos, a gente pode machucar o nosso esôfago, porque ele vai queimar o esôfago, tá? E o Iberê, do canal Manual do Mundo, que é um canal muito legal, se vocês não conhecem, deve conhecer, é o canal de ciência do YouTube com mais inscritos. Ele fala várias coisas aí sobre o gelo seco nesse vídeo que eu vou deixar na apresentação para vocês. Inclusive, ele relata um acidente que aconteceu, acho que na Rússia, quando uma moça estava fazendo aniversário e chamou os amigos para ir numa casa de banho. Aqui não existe isso, mas como lá é muito quente, é muito frio, tem algumas piscininhas aquecidas que o pessoal fica lá para curtir essa temperatura mais agradável para o corpo, suar um pouco. E eles resolveram jogar ali mais de 20 quilos de gelo seco numa piscina pequena, e aí formou aquela nuvem de gás carbônico embaixo, e quando eles pularam na piscina, ao levantar a cabeça para respirar, só tinha gás carbônico, não tinha oxigênio. E teve uma morte causada por isso. Tem até vídeo no YouTube, mas eu não quis passar esse vídeo para vocês. Gelo seco acho que é conhecido. Se você quiser ver esse vídeo, pesquisa no YouTube ou então veja lá na nessa minha apresentação que eu vou deixar disponível para vocês. Hoje eu vou contar uma história triste e depois fazer 2 experiências com um dia. Ele faz até algumas experiências com gelo seco. E pode dar uma explosão muito forte. Ele fala também que... Olha lá o gelo seco. O terceiro problema, que é o que aconteceu nessa festa respiratória. O gelo seco, além de estar numa temperatura muito baixa, ele é mais denso do que o ar. Então, no momento em que ele sai, a tendência é que ele fique um tempo embaixo. Você pode ver que ele está descendo aqui e ficando na mesa. Apesar disso não ser exatamente o gelo seco, a gente consegue traçar o caminho do gelo seco e ver que ele está caindo. Então, o gelo seco vai se acumular numa região muito fácil e vai ser a região muito baixa. Isso se você for numa piscina, é um problema sério. Tem uma experiência legal que a gente já fez uma... Depois vocês acessam lá para ver que é muito bacana. Recomendo muitíssimo esse canal. Bom, o ciclo da água reúne todas essas transformações que eu falei para vocês. Olhem só, pela ação do calor do sol, que aquece a água, ela evapora. Água da onde? Dos rios, dos mares, dos lagos. A água que está infiltrada no solo, molhando a terra. Essa água evapora. E também a transpiração dos animais e das plantas. Sim, as plantas também transpiram. Se você quiser ver, é só embrulhar um galho cheio de folha numa sacola plástica, amarra esse saquinho, em 1 ou 2 dias você vai ver gotículas formando ali dentro. As plantas também transpiram. E essa transpiração sobe. É levada pelo vento, e lá nas elevadas altitudes, onde é mais frio,
ela se condensa, ou seja, essa água que passou para o estado gasoso na evaporação vai se condensar, vai voltar para o estado líquido, mas permanece no céu, formando as nuvens. As nuvens são líquidas. Pequeniníssimas gotículas formam as nuvens, e quando ela se acumula bastante, se torna pesada, aquela nuvem preta carregada, que a gente chama de cumulonimbus, aí essa água se precipita na forma de chuva. Ou então, em lugares muito frios, a água que está no estado gasoso passa direto para o estado sólido. Isso é sublimação, né? Então a neve é outro exemplo de sublimação, agora do estado gasoso para o estado sólido. A neve, quando é aquecida pelo calor do sol, ela se funde. Acontece a fusão, passagem do estado sólido para o líquido. E aí se forma um rio temporário, e essa água líquida vai repor a água que está ali no solo, água dos rios, dos lagos ali da região, e a água que se precipita na forma líquida, né, de chuva, também molha o solo, fica disponível para os animais, para as plantas, repõe a água dos lençóis freáticos, dos aquíferos, né? Então veja só que a gente tem todas essas transformações do estado físico que a gente estudou até agora no ciclo da água. Não esqueçam de incluir os seres vivos no ciclo da água, viu? Seres vivos, nós, por exemplo, humanos, somos feitos de 70% de água, mais ou menos. A maior parte do conteúdo da nossa célula é água, das nossas células, né? Dos nossos trilhões de células que nos formam. Agora, um vídeo brevezinho sobre o ciclo da água para vocês. O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Acesse www.ana.gov.br e conheça a agência que cuida das águas do... Legal, né, gente? Nossa, eu adoro essas animações. Bom, por último, essa que vai ilustrar o comportamento das partículas que formam os materiais nos diferentes estados físicos. Vejam só. Smile and learn.
Nossa, que calor! Ei, olá! Estou preparando uns picolés de morango. Com o calor que está fazendo, eu fiquei com vontade. Mas para eles ficarem sólidos como estes, eu tenho que congelá-los e esperar um pouco. O quê? Você não sabe o que é sólido? É um dos estados da matéria. Não se preocupe, eu te explico rapidinho. A matéria, a substância da qual todas as coisas são feitas, pode ser encontrada em 3 estados: líquido, como este suco de morango; sólido, como este picolé; e gasoso, como o vapor desta panela. A bebida que tomamos está em estado líquido. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está, e o volume é sempre o mesmo. As partículas estão separadas e podem se mover. Você está vendo como elas se movem? Parece que estão dançando. Os picolés que comemos estão em estado sólido. A característica principal da matéria em estado sólido é que ela tem forma e volume constantes. As partículas estão organizadas e juntinhas. Tá vendo? Por último, o estado gasoso. O vapor da panela está em estado gasoso. A matéria em estado gasoso pode mudar de volume e de forma, ocupando todo o espaço do recipiente no qual está. Viu? As partículas estão muito separadas e podem se mover livremente. Olha só, elas parecem um pouco loucas. Você entendeu tudo? Vamos revisar. A matéria pode ser encontrada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. A matéria em estado sólido sempre tem a mesma forma e ocupa o mesmo espaço. As partículas estão organizadas e juntinhas. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está. Sempre ocupa o mesmo espaço. Além disso, as suas partículas estão separadas e podem se mover. A matéria em estado gasoso tem volume e forma variáveis. As suas partículas estão muito separadas e se movem livremente. Vai ficar pronto rapidinho. Ei, olá! Estou preparando mais picolés para vender. Ficaram tão bons que já estão acabando. Estes já estão prontos, tá vendo? Quando eles esfriaram no congelador, eles solidificaram. Você sabe o que é a solidificação? É uma das mudanças de estado da matéria. Não se preocupe, que eu vou te explicar. Como você já sabe, a matéria pode estar em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. As mudanças de estado acontecem quando a matéria esquenta ou esfria. Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela passa para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela passa para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também podem acontecer ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido e ela passa para o estado sólido, o processo se chama solidificação. Ah, não! Os picolés derreteram! Como eu sou distraída! Você se lembra como se chama a mudança do estado sólido para o estado líquido? Fusão. A mudança do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. Quando a temperatura de um sólido aumenta, as partículas que compõem a matéria começam a se separar e podem se mover com mais facilidade. Tá vendo? Quando esquentamos o líquido, ele vira gás. Você se lembra como se chamava este processo? A mudança do estado líquido para o gasoso se chama vaporização. Quando esquentamos um líquido, as partículas que compõem a matéria se separam ainda mais umas das outras e podem se mover livremente pelo espaço. E se eu fechar esta panela? O vapor, quando toca a tampa, esfria e passa do estado gasoso para o estado líquido. Você se lembra como se chama este processo? Eu já contei para você antes. A mudança do estado gasoso para o estado líquido se chama condensação. Quando um gás esfria, as partículas da matéria começam a se juntar umas com as outras e se movem mais devagar, até que a matéria passa a ser líquida. Acho que os picolés que eu coloquei para congelar já devem estar prontos. Sim, eu coloquei uma forma com líquido no congelador
e depois de um tempo está sólido. A mudança do estado líquido para o sólido se chama... Vamos lá, você sabe. Se chama solidificação. Na solidificação, as partículas da matéria ficam bem juntinhas. Por isso, não podem se mover muito. E estas são as mudanças de estado da matéria. Vamos revisar? Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela muda para o estado líquido, o processo se chama fusão. Tá bom, né, gente? Já falei isso uma vez. Smile and... Aí do canal Smile and Learn tem animações bem legais também, não só para ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, mas para fundamental 1 também. Para finalizar essa nossa aula sobre temperatura, a gente pode medir temperatura em 3 diferentes escalas. Na verdade, existem outras, mas a gente comenta sobre 3. A mais usada no mundo todo é a escala criada pelos Celsius, tá? Ela é chamada de graus Celsius. O Celsius usou como parâmetro as mudanças de estado físico da água. Então, a água congela. Ele botou o 0 como a temperatura em que a água congela e o 100 como a temperatura em que a água passa para o estado gasoso. E aí, de 0 a 100, ele fez 100 divisões. Cada uma é 1 grau Celsius, tá bom? A gente não fala graus centígrados. A escala é centígrada, mas a gente fala graus Celsius, tá bom? Foi assim que o Celsius construiu essa escala de temperatura em 1742. 15 anos antes, mais ou menos, antes dessa escala Celsius, já existia a escala Fahrenheit. Ela é usada não em muitos lugares não, viu? Nos Estados Unidos e em algum outro lugar na Europa também. Essa escala não é muito usada não, porque ela contém um erro, veja só. A escala Fahrenheit adota como 0 a temperatura de uma mistura de água, gelo e álcool. Mas qual a proporção de gelo, de sal também, né? Água, gelo e sal. Enfim, essa mistura que a gente faz quando quer gelar a bebida mais depressa, botou ali como 0. E como 100, colocou a temperatura do corpo humano. E aí ele dividiu em 100 partes. Certo? Assim que foi criada a escala Fahrenheit. Engraçado que de 0 a 100 Celsius tem 100 divisões. De 0 a 100 Fahrenheit também 100 divisões. Mas comparando Fahrenheit com o Celsius, você vai ver que do 0 a 100 Celsius a gente tem 118 Fahrenheit, mais ou menos. Tem uma outra imagem que vai mostrar isso para vocês. Mas a terceira escala é a Kelvin. Ela é a escala usada no Sistema Internacional de Unidades. E é a escala usada por bastante cientistas em publicações também. Vocês vão perceber que nessa escala Kelvin não existe temperatura negativa, nas outras duas tem, né? Abaixo de 0. Porque o 0 Kelvin corresponde ao estado de agitação nulo das partículas que formam o material. É como se fosse o 0 Kelvin parou de se movimentar a partícula. E a gente sabe que isso é inatingível. É hipotético. Pelo menos a gente não tem equipamento que chegue a isso. Então, a partir daí, ele correspondeu 1 grau Celsius com 1 Kelvin. Então, a partir de 0 Kelvin é que essa escala sobe. Aqui tem um professor contando para vocês como que o Kelvin elaborou essa escala. A gente não fala grau Kelvin, é só Kelvin, viu? Tem grau Celsius e grau Fahrenheit. Agora tem um ponto importante que é a escala Kelvin. Galera, o que o Kelvin fez? O Kelvin teve outra sacada. O Kelvin pensou assim, tá, essas escalas são todas relativas, depende do que você escolhe como ponto de vapor e outros, né? Então, vamos fazer o seguinte. Ele percebeu isso aqui, galera, já bem mais para frente, tá? O Kelvin, o Lord Kelvin, William Thomson, o nome dele, ele viveu no final do século XIX e do século XX. Ele morreu em 1907, tá? Ele fez uns trabalhos e ele percebeu o seguinte: se ele pegasse um dado volume de gás, estava uma certa temperatura, um dado volume de gás, usando como referência a escala Celsius. Ó, se ele aumentar
aquele volume de gás que estava a 0 graus Celsius, o gás ideal, vou continuar mais para frente. Se ele aumentar a temperatura desse gás até 273, ele percebia que o volume dobrava. Olha que interessante. Aqui agora, pega o dado do volume de gás ideal, e aí ele vai, aumenta a temperatura de 0 graus Celsius até 273 graus Celsius. Ele percebeu que essa relação fazia com que o volume aumentasse, dobrava. E ele percebeu que se ele aumentasse ainda mais a temperatura, se ele dobrasse a temperatura aqui, ó, de 273 para 546, se ele dobrasse a temperatura, ele percebia que o volume aumentava mais uma vez, ou seja, ele obtinha uma variação de volume aqui proporcional a essa variação de temperatura que ficava constante. Aí falou, opa, peraí, como é que é? Então sempre que eu for aumentando assim, isso forma uma reta? Sim. Então peraí. E se eu for diminuindo, se eu for esfriando esse gás? Se eu for esfriando o gás, olha que interessante a ideia dele, relativamente simples. Se eu for esfriando esse gás, então vai chegar uma hora que eu vou atingir uma temperatura negativa, claro, mas é a menor temperatura possível, porque eu vou esfriando o gás vai diminuir. Olha essa cara dele. Galera, é assim que se constrói a escala Kelvin. Eu sei que muita gente nunca tinha visto isso. É assim que você constrói a escala Kelvin. Foi assim que ele pensou. Então, você vai agora diminuir a temperatura, até que esse gás vá diminuindo seu volume. Num dado ponto aqui, você vai ter no menos 273 graus Celsius, aproximadamente, você teria esse gás ocupando o volume. Essa é a ideia. Olha só. Então, esse é o zero absoluto, que corresponde, teoricamente, ao zero de agitação das moléculas. Entendeu? Aqui, ó. Tá bom? Você pode perceber. 0, 273, 273 mais 273, 546. V, 2V, 3V. Então, se você prolonga esse cara aqui, 273, que é o zero absoluto. Então, a escala Kelvin, ela não tem valores negativos. Se esqueça disso. A escala Kelvin não tem valores negativos. Então, ele parte de um zero absoluto e aumenta. Tá bom? Legal, né, gente? Bom, percebo que eu estou aprofundando o conhecimento com vocês, bem mais do que é pressuposto por essa apostilinha que vocês recebem aí do estado de São Paulo. Então aqui, comparando as três escalas. Fahrenheit na esquerda, Celsius no meio, Kelvin à direita. Temperatura de 0 Celsius corresponde a 273 Kelvin e a 32 Fahrenheit. Temperatura de 100 Celsius, temperatura que a água entra em ebulição, né? Muda para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso. Corresponde a 373 Kelvin. Então veja que de 0 a 100 Celsius mudou 100. E de 273 Kelvin para 373 Kelvin também mudou 100. Então existe uma correspondência na variação de 1 Celsius, varia 1 Kelvin também. Porém, de 0 a 100 Celsius, a gente vai ter o equivalente a 180 graus Fahrenheit. 180 graus Fahrenheit. Então, existe uma fórmula para se fazer a correspondência entre essas três escalas de temperatura, mas isso não é assunto para a gente no momento, no ensino fundamental. Essa aula eu estou gravando para os meus estudantes amados aí do 7º ano. Não vou explicar isso agora, mas tem um monte de vídeo no YouTube que mostra isso para vocês. Se você digitar lá escalas de temperatura, você vai assistir aulas bem bacanas sobre isso. Então, valeu, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. No próximo vídeo a gente vai falar sobre calor. Não perca.